Você já parou para pensar por que alguns atravessam tempestades e saem mais fortes, enquanto outros se perdem no primeiro trovão? Não é sorte, não é talento, não é carisma, é mente. É o que você faz com o que está dentro da sua cabeça quando ninguém está olhando. É o que você alimenta quando o medo te cerca. É o que você acredita quando tudo desmorona. Você não é seus fracassos. Você não é suas limitações. Você é aquilo que domina. E só se torna imparável quem domina a própria mente. Porque é aqui que tudo começa. Não nas condições, não nos contatos, não nas circunstâncias, mas naquilo que você decide pensar, sentir, acreditar e agir quando ninguém acredita. A mente é o campo de batalha silencioso onde o impossível se torna possível, ou morre antes mesmo de tentar. E a maioria vive como refém. Refém de pensamentos herdados, refém de crenças pequenas, refém de traumas, não curados e vozes antigas que repetem como um disco quebrado. Você não é capaz, você não é bom o bastante, você não vai conseguir. Mas e se eu te dissesse que você pode calar todas elas? E se eu te dissesse que dentro de você existe uma força que construiu impérios, atravessou desertos, revolucionou séculos, e que essa força não pertence aos gênios, mas aos que decidem não se render à própria mente indisciplinada? Napoleon Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E essa não é uma frase de efeito, é uma lei da realidade. Tão real quanto a gravidade. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de acender uma lâmpada. Mas cada uma dessas falhas foi vencida, primeiro na mente. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. E mesmo assim, visualizou um império. Henry Ford foi considerado louco por insistir que todos teriam um carro. E ainda assim, ele viu o futuro antes de existir. Você percebe? Antes de qualquer coisa acontecer no mundo real. Ela acontece aqui dentro, na imaginação, na crença, na decisão inabalável de não aceitar o mundo como está. Você se torna imparável. No exato momento em que para de reagir ao mundo externo e começa a comandar o mundo interno. Não importa onde você nasceu, não importa o que te disseram, não importa o tamanho da sua dívida, o nome no seu currículo ou o número de seguidores. O que importa é o quanto da sua mente você domina, porque o sucesso não começa com ação, começa com consciência. Consciência de que você é o único responsável pelo que alimenta todos os dias. Consciência de que ou você treina a mente, ou será escravo dela. Pense comigo. Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas não fez? Quantas vezes você sentiu que podia mais, mas hesitou? Quantas ideias brilhantes morreram dentro de você, porque a mente gritou: não agora, é perigoso, é arriscado. Você não falhou por falta de capacidade. Você falhou porque sua mente estava no comando e você era só um passageiro. Mas isso muda, hoje, agora, porque a partir do momento em que você assume o leme, você para de negociar com a preguiça. Você para de pedir permissão à dúvida. Você para de ouvir a crítica interna como se fosse a voz da verdade. Você começa a agir mesmo com medo. Você começa a persistir mesmo sem motivação. Você começa a fazer o que precisa ser feito. Não porque é fácil, mas porque você escolheu liderar sua mente. E esse é o verdadeiro poder. O mundo te ensina a buscar controle externo, controle financeiro, controle do tempo, controle das pessoas. Mas tudo isso é ilusão, se você não tiver o controle da própria mente. Porque a mente é o centro da criação. É onde a visão nasce. É onde o propósito se fortalece. É onde a disciplina encontra sentido. Você quer liberdade? Domine a mente. Quer resultados? Domine a mente. Quer transformar sua realidade? Comece exatamente onde está, com o que tem, e domine a mente. Feche os olhos por um instante e imagine a melhor versão de si mesmo. Veja como anda, como fala, como age quando é desafiado. Veja a clareza nos olhos, a firmeza na respiração, a convicção nas decisões. Agora entenda, essa versão já existe dentro de você.
Ela não é algo que você precisa construir do zero. Ela está esperando para ser ativada pelo comando da sua consciência. Porque a mente não precisa de permissão para ser reprogramada. Ela precisa de uma decisão. Decisão de parar de alimentar desculpas. Decisão de parar de repetir histórias limitantes. Decisão de dizer com força: a partir de agora, eu comando. E quando você comanda, as forças do universo respondem. Quando você decide, portas invisíveis se abrem. Quando você age com fé inabalável, o impossível se curva. Mas atenção, isso não acontece com uma afirmação bonita no espelho. Não acontece com um post de frase de efeito. Acontece no momento mais difícil. Acontece quando você é desafiado e mesmo assim permanece. Acontece quando tudo dentro de você quer desistir, mas sua mente diz: continue, porque esse é o segredo. Não é sobre se sentir pronto. É sobre treinar a mente para agir, mesmo quando não há garantias. Você acha que os gigantes da história tiveram certezas? Não, eles tinham uma coisa: decisão inabalável de não viver uma vida pequena. E essa decisão começa na mente. Você precisa entender. A sua mente é um jardim. E todos os dias você planta algo ali. Pode ser coragem ou covardia. Pode ser clareza ou confusão. Pode ser fé ou medo. E o que você cultiva em silêncio floresce alto no seu destino. Você acha que está apenas sobrevivendo o dia, mas está moldando o seu amanhã. Você acha que está apenas rolando a tela ou adiando mais uma tarefa, mas está reforçando padrões invisíveis que te conduzem ou te aprisionam. Sua mente não precisa da sua permissão para criar hábitos. Ela precisa da sua direção. Se você não lidera, ela lidera por você. E se ela lidera por você, o medo assume o volante. A dúvida se torna o GPS. E o destino? Um ciclo infinito de frustração, estagnação e auto-engano. Mas a beleza está aqui. O controle está nas suas mãos. Você não precisa de um milagre. Precisa de comando, de intenção, de clareza. Clareza é poder. Sem clareza, você acorda e é puxado em 1000 direções. Mas com clareza, cada passo vira estratégia. Cada escolha tem propósito. Cada sim e cada não se tornam armas conscientes na sua guerra interior. Quer dominar a sua mente? Comece decidindo o que você quer com cada célula do seu corpo. Não mais seria legal, não mais quem sabe um dia. Mas isso é meu. Isso vai acontecer. Eu não saio dessa vida sem tocar isso com minhas mãos. E não é sobre querer. É sobre decidir como se já fosse real. É viver como se já fosse verdade. É andar como quem já carrega a vitória nos ombros, porque a mente responde à intensidade. Ela não obedece pedidos fracos. Ela segue comandos firmes. Você diz: eu não consigo. A mente concorda. Você diz: isso é difícil demais. A mente encontra mais dificuldade, mas você diz: eu vou achar um jeito. E a mente acende luzes que estavam apagadas. Ela ativa recursos que estavam adormecidos. Ela abre portas que nem pareciam existir. A verdade é, sua mente é uma máquina de realização. Mas ela precisa ser dirigida com pulso firme. Ela precisa ser treinada como um leão. Selvagem, poderosa, mas obediente ao seu comando. E aqui entra o ingrediente mais ignorado da fórmula: disciplina. Você quer liberdade? A disciplina é o preço. Você quer ser imparável? A disciplina é o caminho, porque a mente descontrolada ama conforto. Ama o sofá, o atalho, o prazer imediato. Ela vai te dizer que você merece descansar, antes mesmo de começar. Mas o imparável escuta e age assim mesmo. O imparável sente dor e treina, sente sono e estuda, sente dúvida e executa. Ele não espera motivação, porque sabe, motivação é passageira, disciplina é estrutura. Você acha que os grandes nomes da história acordavam empolgados todos os dias? Não. Eles tinham algo muito maior. Um porquê inegociável. Você precisa de um porquê que arrebente as correntes da hesitação. Um porquê tão forte que, mesmo nos dias sombrios, ele grite mais alto que o medo. Um porquê que te lembre: isso não é sobre mim, é sobre quem eu me torno, sobre o impacto que eu deixo, sobre a vida que eu me recuso a aceitar. E
Aqui que você começa a jogar outro jogo. Você deixa de buscar vitórias pequenas e começa a construir legado. Você deixa de reagir e começa a criar. E quando você entra nesse estado de criação, você para de ser empurrado pelo mundo e começa a empurrar o mundo com sua presença. Porque você já não vive mais por instinto. Você vive por intenção. A intenção é a arma secreta dos imparáveis. Eles não fazem por fazer. Cada passo tem direção. Cada movimento tem alinhamento. Cada respiração tem consciência. E tudo isso nasce na mente. Essa mente que pode ser o seu pior inimigo ou o seu maior aliado. Essa mente que pode ser prisão ou passaporte. Essa mente que pode te destruir ou te libertar. Você escolhe. E não se engane. Escolher não é fácil. Porque o mundo vai te oferecer distrações a cada esquina. A vida vai te testar com frustrações diárias. A mente vai tentar te sabotar com padrões antigos. Mas é aí, exatamente aí, que você cresce. Você não cresce quando tudo está fácil. Você cresce quando a dor bate e você diz mais uma. Você cresce quando a dúvida tenta entrar e você diz, aqui não. Você cresce quando a mente grita para parar e você sussurra, continue. Esse é o verdadeiro treinamento mental. Não é repetir frases positivas, é agir com consistência. Quando o mundo inteiro espera que você recue, é manter o ritmo quando ninguém aplaude. É manter a visão quando ninguém entende. É manter a fé quando tudo ao redor parece escuro. Você se torna imparável quando a sua mente deixa de ser um eco das circunstâncias e se torna a fonte da sua revolução. Você não veio aqui para viver adormecido. Você não nasceu para apenas pagar contas, seguir ordens, esperar sexta-feira e assistir sua alma se apagar lentamente. Você nasceu com um poder tão feroz, tão inegável, que o mundo se assusta quando você começa a despertar. E o primeiro sinal do seu despertar é quando você para de negociar com a sua própria fraqueza. Você começa a olhar no espelho e enxergar um guerreiro onde antes via um sobrevivente. Você começa a levantar da cama com propósito, onde antes havia apenas obrigação. Você começa a pensar como um criador onde antes só existia conformismo. E isso não acontece por mágica. Acontece quando você pega a mente com as próprias mãos e diz, a partir de agora, eu decido quem sou. Eu decido o que sinto. Eu decido o que faço. É nesse instante que o fogo acende. Mas entenda, o fogo não vem sem sacrifício. Você terá que sacrificar conforto. Terá que deixar para trás a velha identidade. Aquela que buscava aprovação, que se escondia atrás de desculpas, que fugia quando o medo apertava. Você não pode ser imparável e inseguro ao mesmo tempo. Não pode ser imparável e vítima ao mesmo tempo. Não pode ser imparável e escravo da opinião alheia ao mesmo tempo. O preço de ser imparável é a destruição que te enfraquece. E isso dói. Dói admitir que você estava se sabotando. Dói abandonar hábitos que anestesiavam sua dor. Dói caminhar sozinho quando ninguém entende seu novo caminho. Mas essa dor é sagrada. Porque é a dor do renascimento. É a dor que transforma o fraco em forte. É a dor que molda líderes. É a dor que lapida mentalidades indestrutíveis. Napoleão estudou os homens mais bem-sucedidos da história. E todos tinham algo em comum. A habilidade de sustentar uma visão clara, mesmo diante do caos. Quando tudo parecia desabar, eles mantinham os olhos fixos no destino. Quando o mundo dizia não, eles diziam sim para si mesmos. Quando o medo aparecia, eles o transformavam em combustível. Você precisa entender isso. O medo não vai embora. A dúvida não desaparece. O que muda é como você responde a elas. A mente treinada não espera a ausência de dificuldade. Ela espera e se prepara para superá-las. E quanto mais você se treina, mais você se torna a prova do impossível. Porque você começa a perceber que a dor não vem para te parar, vem para te esculpir. Cada rejeição é uma faca afiada, moldando sua resistência. Cada fracasso é um martelo forjando sua determinação. Cada queda é um teste. Você não veio para
falhar nesse teste. Você veio para vencer. E vencer aqui significa não desistir. Significa se levantar quando parece que não dá mais. Significa confiar mesmo quando tudo ao seu redor grita para duvidar. Essa é a fé dos imparáveis. Não a fé religiosa, mas a fé brutal, intensa, inegociável, em si mesmo. A fé de que você é capaz, mesmo quando o resultado ainda não chegou. A fé de que a sua mente pode abrir caminhos onde antes havia muros. A fé de que você já carrega tudo o que precisa para alcançar o que nasceu para ser. E essa fé, ela se cultiva. Com disciplina, com repetição, com ação. Você não medita uma vez e encontra paz. Você não lê um livro e se torna sábio. Você não visualiza uma meta e ela se materializa magicamente. Você repete. Você se compromete. Você foca. Você fura o ruído da mediocridade. Com ações tão consistentes que o mundo não tem escolha a não ser reconhecer. Você está em outro nível. E aqui entra mais um segredo dos imparáveis. Gratidão. Não aquela gratidão passiva, que aceita tudo sem lutar, mas a gratidão poderosa que honra o processo. A gratidão que mesmo na dor diz, obrigado, eu estou crescendo. A gratidão que mesmo sem ver os frutos confia, está funcionando, eu estou avançando. Essa gratidão transforma cada passo em ouro. Ela transforma escassez em abundância. Ela transforma escuro em direção. Porque quem agradece, atrai. E quem atrai, realiza. Mas só atrai quem está alinhado. Alinhado com o que pensa, com o que sente, com o que fala e com o que faz. Você quer ser imparável? Alinhe. Você quer ver milagres acontecendo? Seja coerente. Sua mente só te dará o que você estiver pronto para sustentar com integridade. Não adianta sonhar alto e agir pequeno. Não adianta declarar vitória e viver como quem já se entregou. Não adianta pedir o impossível e recuar diante do simples. Você quer o extraordinário? Então se torne extraordinário em silêncio, nos bastidores, nos treinos, nas madrugadas solitárias em que ninguém está vendo, mas Deus está, o universo está, e você sabe que está plantando, sabe que está crescendo, sabe que, mesmo sem aplausos, algo dentro de você se levanta mais forte a cada dia. Esse é o processo de quem domina a mente. E quando você domina a mente, você não precisa provar nada. Você não precisa correr atrás. Você atrai. Você se torna a própria força. Você entra num estado em que nada pode te parar, porque nada mais te controla. Nem medo, nem crítica, nem derrota. Você olha para tudo isso e sorri, porque agora você não é mais comandado. Agora você comanda. Você comanda, porque entendeu que a verdadeira guerra não é fora, é dentro. O campo de batalha nunca foi o mundo, sempre foi a sua mente. Você pode ter um exército inteiro contra você lá fora. Críticas, rejeições, obstáculos. Mas se estiver em paz aqui dentro, ninguém te derruba. Agora, o contrário também é verdade. Você pode ter apoio, dinheiro, oportunidades, mas se a sua mente for fraca, você vai sabotar tudo com as próprias mãos. É por isso que tantos desistem. Tem talento, tem chance, mas não tem consistência mental. Você quer romper barreiras? Treine sua mente para continuar, mesmo quando a emoção mandar parar, porque vai doer, vai atrasar, vai falhar. E quando isso acontecer, não se, mas quando, você vai olhar para dentro e perguntar: por que eu comecei? E se o seu porquê não for forte o suficiente, você vai cair. Mas se ele for real, se ele vier do seu sangue, da sua alma, você vai se levantar com mais fúria do que antes. Henry Ford foi ridicularizado antes de mudar o mundo. Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. E o que eles tinham em comum não era sorte, não era perfeição, era domínio mental. Era uma visão inegociável. Era a habilidade de ver além do agora. E é isso que você precisa cultivar. A visão além da dor. A visão além do fracasso. A visão além do presente. Você olha no espelho e enxerga o que está aí hoje. Mas o que faz de você imparável é quando você começa a enxergar o que ainda não está aí. A versão futura. Aquela que já venceu,
que já quebrou os padrões, que já construiu o império, mesmo que no agora tudo pareça caos. Você precisa viver com um pé no futuro e o outro na ação. Você precisa agir com a convicção de quem já é, porque é assim que os imparáveis andam. Eles não esperam. Ter confiança. Eles agem com fé até que a confiança os alcance. E enquanto o resto hesita, eles constroem. Enquanto o resto duvida, eles continuam. Enquanto o mundo dorme, eles plantam. Eles entendem que o mundo real, o mundo que transforma, é invisível primeiro. A riqueza nasce no silêncio. A grandeza nasce no invisível. O império nasce na mente. Mas tudo isso exige uma coisa: coragem. Coragem para quebrar ciclos. Coragem para dizer não ao que te enfraquece. Coragem para caminhar sozinho quando for necessário. Coragem para ser chamado de louco. Porque você será. Serão os que dizem isso não vai dar certo. Os que riem pelas costas. Os que projetam os próprios medos em você. Mas ouça com atenção. Eles não estão rindo de você. Eles estão tentando proteger a própria mediocridade. Por quê? Quando alguém decide se tornar imparável, ele incomoda. Ele expõe o que os outros não têm coragem de fazer. Ele mostra o que é possível. E o possível incomoda quem desistiu de tentar. Então, não leve para o pessoal. Leve como combustível. Leve como confirmação de que você está no caminho certo. Porque no início vão te ignorar. Depois, vão te ridicularizar. Depois, vão resistir. E no fim, eles vão te aplaudir. Mas nada disso importa porque você já entendeu. Você não está aqui por aplausos. Está por impacto. Você está aqui para criar uma vida que seja reflexo da sua grandeza interior. Uma vida que expresse tudo aquilo que você se recusou a deixar morrer dentro de si. E essa vida começa quando você para de buscar permissão para ser quem é. Você não precisa de mais incentivo. Não precisa de aprovação. Precisa de decisão. A decisão de que chega. Chega de ser refém da própria mente. Chega de viver pequeno, pensar pequeno, agir pequeno. Chega de duvidar do próprio valor. Chega de adiar o que só você pode fazer. Chega de aceitar migalhas de um mundo que só respeita quem se impõe com presença, com propósito, com poder. Você tem esse poder. Sempre teve. Mas agora é hora de usá-lo, não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque o tempo não espera. A vida não espera. Seu potencial está gritando dentro de você. E o mundo está faminto pelo que você veio entregar. E se você chegou até aqui, se você está ouvindo isso, é porque algo dentro de você já sabe. Já sabe que está pronto. Já sabe que não dá mais para voltar. Já sabe que esse é o momento. Esse é o momento em que você deixa de ser espectador e se torna o protagonista da própria história. Não importa quantos anos se passaram. Não importa quantas promessas você quebrou para si mesmo. Não importa quantas vezes caiu, falhou, se escondeu. Nada disso te define. O que te define é o que você escolhe fazer agora. Você pode decidir que essa versão antiga de si morreu hoje. Que a pessoa que procrastinava, duvidava, se sabotava, ficou para trás como uma casca que você rompeu. E em seu lugar nasce algo novo. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa consciente. Consciente de que tem um poder que nunca mais será ignorado. Você começa a ver a vida com outros olhos. Percebe que tudo que te derrubou estava, na verdade, te moldando. As dores, os traumas, os erros foram parte da forja que lapidou sua alma para suportar o que está por vir. Porque a verdade é essa. Grandes sonhos exigem uma mente à altura. Você quer mais? Então precisa se tornar mais. E isso começa quando você para de se perguntar: será que eu posso? E começa a afirmar com todas as células do seu corpo: eu vou. Essa decisão não é sobre arrogância. É sobre fé. Fé inabalável no processo. Fé que não precisa ver para acreditar. Fé que se levanta mesmo sem provas, porque já sente o destino chamando. E quando essa fé entra no coração, a mente muda. Você para de agir como vítima. Para de repetir as histórias que te limitaram. Para de pedir permissão para sonhar. Você começa a andar com presença.
a pensar com clareza, a falar com força, a mover-se como quem sabe. O impossível é só o possível disfarçado. Você começa a ser seletivo com o que entra na sua mente. Não se alimenta mais de medo, fofoca, distração. Você alimenta foco, você alimenta visão, você alimenta disciplina, e quando a mente está bem alimentada, o corpo obedece. A emoção se alinha, o espírito acende, e é aí que você entende. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com intenção. A diferença entre um dia comum e um dia que muda sua vida é a energia com que você entra nele. Você entra distraído, sem propósito, esperando que algo aconteça, ou você entra como um guerreiro determinado a fazer acontecer? Você entra como um observador da vida, ou como o arquiteto dela? Essa escolha é diária, é íntima, é invisível aos olhos, mas evidente nos resultados. Os imparáveis não têm uma vida fácil. Eles têm uma mente poderosa. E é essa mente que cria a facilidade onde antes havia desordem, que cria soluções onde antes havia desespero, que cria resultados onde antes havia desculpas. Você pode ser essa mente. Na verdade, você já é. Só precisa parar de se esconder atrás da versão que o mundo moldou em você e deixar emergir a versão que você nasceu para ser. A versão que sente lá no fundo, que foi feita para mais, para impactar, para transformar, para viver com uma intensidade que assusta os mornos. E sim, essa versão assusta, porque ela não negocia com a mediocridade. Ela não se curva ao medo. Ela não aceita menos do que o que foi prometido à sua alma. Essa versão entende que o mundo externo nunca vai te dar aquilo que você não conquistou por dentro. E por isso ela trabalha, incansavelmente, o templo da mente. Enquanto o resto procura atalhos, ela constrói a base. Enquanto o resto quer prazer imediato, ela busca propósito eterno. Enquanto o mundo corre, ela se alinha e voa. Você é essa versão. E está na hora de honrá-la, está na hora de acordar mais cedo. Não porque alguém mandou, mas porque a sua missão é grande demais para dormir mais um minuto. Está na hora de fechar a boca para a reclamação e abrir a mente para a direção. Está na hora de trocar distração por disciplina, medo por movimento, dúvida por decisão. Porque quando você decide, o universo responde. A vida respeita quem se move com verdade. Ela entrega caminhos, encontros, recursos, mas só depois da decisão. Nunca antes, e é por isso que você precisa levantar hoje como nunca antes, com uma presença que corta o ar, com uma clareza que perfura qualquer obstáculo, com uma fé que incendia cada passo, porque agora você sabe, tudo começa na mente. E quando você assume o controle dela, você assume o controle da vida. Você não apenas sobrevive, você cria, você transforma, você inspira, você liberta, não só a si mesmo, mas todos ao seu redor que estavam esperando alguém mostrar que sim, é possível. Você é essa pessoa, você é o exemplo, você é a revolução silenciosa que transforma gerações. E essa revolução começa agora. Não com gritos, mas com decisões silenciosas feitas todos os dias, dentro da sua mente. Você chegou até aqui, não por acaso, não por sorte, mas porque decidiu ser maior que seus medos, maior que suas limitações, maior que qualquer obstáculo. E essa decisão não é só um momento, é um compromisso para a vida inteira. Você já sabe, não existe força mais poderosa no universo do que a mente que se recusa a ser domada. Essa mente é seu santuário, seu arsenal, seu legado. Quando você assume o controle dela, não existe mais impossível. Existe apenas o inevitável, a sua vitória. Você não é mais vítima dos seus pensamentos. Você é o comandante deles. Você é o escultor do seu destino. Vida que antes parecia um mar revolto, agora é o seu oceano. E você navega com coragem, com propósito, com uma bússola interna que nunca falha. Cada desafio é uma onda que você aprende a surfar. Cada queda, um impulso para um salto ainda maior. E mesmo quando o mundo tentar te derrubar, porque vai tentar, você se ergue mais forte, mais sábio, mais implacável. Porque agora você conhece o segredo dos imortais.
Eles não vivem sem medo. Eles vivem apesar do medo. Eles dominam o medo. Eles dominam a mente. E essa é a sua realidade a partir de hoje. Você se tornou imparável, porque tomou a decisão que poucos têm coragem de tomar. Assumir o controle absoluto da sua mente. Você não é mais refém da dúvida, da insegurança, do passado. Você é liberdade. Você é poder. Você é a força da sua própria história. E esta história está apenas começando. O mundo vai sentir sua presença, porque você não é apenas alguém que sonha. Você é alguém que age, que persiste, que vence. Levante-se agora, guerreiro, e abrace a sua verdade. Você é imparável. Você é invencível. Você é o mestre da sua mente e, portanto, do seu destino. E tudo começa com um passo, um pensamento, uma decisão. Então decida, porque quando a mente é sua aliada, nada pode te deter. Você é a tempestade que chega para mudar o jogo. E o jogo é seu.